Olá, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus irmãos, eu tava aqui lembrando, da música do Cazuza. Eu vejo um museu de grandes novidades. Pois é, os fantasmas sempre voltam a aparecer, eles nunca são exorcizados. Há alguns anos atrás, mais precisamente ali nas eleições de 2017 para 2018, apareceu um cara chamado Cabo Daciolo e ele encostou o Ciro Gomes na parede quando perguntou sobre Alçal. O senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O senhor tem para dizer? O plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Fórum de São Paulo. Fórum de São Paulo mofou. Não era uma coisa que a turma também está dizendo na internet, Fórum de São Paulo. Qual era a ideia do Fórum de São Paulo? A ideia do Fórum de São Paulo era reunir aquilo que era tudo fora do poder, por regra, no meio das ditaduras latino-americanas, a oposição à esquerda. Então essa era uma ideia generosa. Então, as Farc naquela data, para dar um exemplo muito caloroso aqui, então as Farc naquela data eram uma guerrilha de esquerda na Colômbia, não sei o que e tal, foram recebidos aqui. Eu participei de uma ou duas ações, recebidos aqui, eu participei de uma ou duas ações e achei aquilo muito sem fundamento. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Galtrêmico Cárdenas ainda não foram. Na última eleição você tinha 4 candidatos. 3 deles pertenciam ao Foro de São Paulo. O PDT, Garotinho, pertence ao Foro de São Paulo. O PPS, que era o Ciro Gomes, pertence ao Foro de São Paulo. E o PT. Ora, existem resoluções do Foro de São Paulo, já de anos atrás, que colocam como prioridade para todo o foro eleger o Lula presidente da República do Brasil. Então isso quer dizer, eu estou aqui acusando publicamente o seu Ciro Gomes e o seu Garotinho de ter participado dessa farsa conscientemente. Quer dizer, eles sabiam que tinham um compromisso perante toda a esquerda latino-americana no sentido de eleger o Lula presidente. Então vão lá para servir de sparring. E depois de apanhar, ele é premiado, como o seu Ciro Gomes foi premiado com o Ministério. Hoje, eu me pergunto se aquilo ali de fato apareceu espontaneamente ou foi tudo combinado. Até porque depois o Cabo Daciolo, vergonhosamente começou a apoiar o Ciro Gomes. Eu tinha um vídeo falando aqui dessas incoerências, mas o YouTube, a plataforma, achou que eu estava sendo ofensivo contra os caras, tanto contra Ciro como contra o Cabo Daciolo, e classificou o vídeo a ataque à pessoa, e assim restringiu, e eu sou obrigado a tirar quando isso acontece, para o bem dos outros vídeos. Então, naquela ocasião, um assunto muito sério que já vinha sido denunciado, nós já falávamos disso aqui, que os caras queriam fazer uma pátria-mãe, uma grande pátria, ou seja, pegar todos esses países comunistas ao redor aqui do nosso continente e fazer como se fosse um só, com a liderança do Brasil, e impregnar o comunismo em todos eles. E aquilo ali era uma coisa muito séria, muito grave. O PT, durante a sua gestão, as gestões anteriores, ele organizou esse movimento, ele encabeçou esse movimento, que já é um sonho deles muito antigo, criou leis aqui no Brasil e financiou lá fora, com o nosso dinheiro, regimes desse tipo, fortaleceu-os e está fazendo a mesma coisa agora, embora o país já esteja endividado, quebrado, já se fala em 80% do nosso PIB, ou seja, o que nós produzimos, Produto Interno Bruto, tudo que nós fazemos que vale dinheiro, as riquezas do país, já se deve 80%, então são R$8 de cada 10 que você botar no bolso. E aí, mesmo nessa situação de calamidade, ele ainda está mandando dinheiro lá para fora, emprestando dinheiro lá fora.
Mas se o Brasil não tem, como é que eles fazem? Então eles pegam dinheiro lá com os bancos e passam para os caras em nome do nosso país. É assim que acontece. Tudo para patrocinar esse grande sonho deles, que é justamente esse, da pátria mãe, né? E o Cabo Daciolo acabou ridicularizando o assunto quando classificou-lo como sal, né? E isso ficou mais claro depois com as atitudes dele. Então hoje eu tenho essa dúvida. Será que o cara realmente era um desperto e tentou despertar as pessoas, ou ele sempre fez parte, sendo que ele, né, tem uma grande ligação com a esquerda? Hoje eu tenho realmente essa dúvida. Eu lembro que na época muitas pessoas tinham levantado esse ponto, né? Enfim, a matéria de hoje ela foi enviada por vários inscritos. Eu vou destacar aqui o primeiro, que mandou logo duas matérias, que é o nosso irmão Madem Robledo Rodrigues Coelho. Desde já fico agradecimento ao nosso irmão de fé e batalha. Ele mandou duas excelentes matérias, uma na Jovem Pan, que é um vídeo, e outra da Veja, né? E é o seguinte, ó: Fórum de São Paulo combate o imperialismo, mas cobra inscrição em dólar. Partidos que defendem os ditadores de Nicarágua, Cuba e Venezuela se reúnem em Brasília no final deste mês. 11 de junho de 2023 é essa matéria. Eu pergunto a você, tem mais nada em oculto? Né? Precisa ter mais algo em oculto? Não precisa. Hoje pode-se fazer às claras porque as narrativas já foram construídas. Um ser humano, ele é lógico, né? Ele é inteligente quando ele raciocina sobre o que está sendo proposto. Por exemplo, se eu digo para você, né, eu e outra pessoa, outro canal que você segue, tá nós dois lá, e você diz, olha, eu preciso chegar ao ponto X. Eu digo, ó, fulano, eu conheço um caminho que é uma descida. É só descida. É 15 km para chegar nesse ponto X que você quer por esse caminho que é só descida. Aí vem o outro youtuber que você segue e diz, olha, eu tenho outro caminho. Fica só 8 km desse ponto X que você quer ir. Só que ele é só subida. É 15 km de subida. E aí? Você vai escolher, eu vou escolher a descida só porque foi o Davi que falou? Ou vou escolher a subida porque foi o outro youtuber que falou? Não. Se você é um ser lógico e inteligente, você diz, olha, eu gosto dos caras, mas pra mim é melhor, por exemplo, a descida, que vai ser mais fácil, é mais longo, mas eu tô no meu carro, eu vou na Banguelas e chego. E já na subida, embora seja mais curta, eu vou gastar um pouco mais de combustível, mas também isso vai depender do quê? Da sua precisão, da sua pressa, né? Então tem vários pontos para ser analisado, mas com as construções de narrativas, dividindo um povo, sempre foi assim que a esquerda governou, dividir para conquistar. Eu coloco héteros contra não héteros, eu coloco mulher contra feministas e assim vai, né? Criando as tribos e colocando umas contra as outras para que ela aprove as coisas independentemente do que seja proposto, olhando quem está propondo. Se eu sou desse lado, eu tenho que aprovar tudo que esse lado propõe. E a grande verdade é que os dois lados são os dois braços do mesmo sistema. Então, matéria da mídia. Representantes dos partidos de esquerda de 27 países da América Latina e Caribe irão se reunir no final deste mês em Brasília, né? Veja que o Brasil está se tornando o centro disso. O local para o 26º encontro do Fórum de São Paulo foi escolhido após vitória eleitoral do presidente Lula. Engraçado que isso aqui era conspiração, né? Eu acho que até alguns vídeos nossos chegaram a ficar com o link da Wikipédia, né, como se fosse uma mentira, como se fosse uma ilusão. E aqui está dizendo, né, 26º encontro do Fórum de São Paulo, que deverá ser a grande estrela do evento. Lula, né, vai ser a grande estrela do evento. Sob o lema Integração Regional para avançar a soberania latino-americana e caribenha, o fórum vai receber, entre outros, representantes do Partido Comunista de Cuba, a Frente Sandinista de Libertação Nacional e o Partido Socialista Unido da Venezuela. Legendas que dão sustentação à ditadura da região. A própria imprensa tá vendo que a esquerda quer avançar demais, né? A própria esquerda tá vendo isso. Então eles já estão... Peraí, mano, aí vocês estão indo rápido demais. Assim até a gente pode se arrebentar nesse processo, né? Não é palavra do Davi, não, é da Veja. Vá lá na Veja ver isso aqui, ó. Formalmente o encontro tem o objetivo de integrar os países, discutir políticas de proteção da natureza, além de combater contra os efeitos que a esquerda chama de neoliberalismo.
Apesar da aversão ao imperialismo dos Estados Unidos, os organizadores estabeleceram uma taxa de inscrição de $250 americanos para cada partido e de $50 para cada participante individual. Parece até que os caras estão lisos, né? Olha as taxas que os caras cobraram aí mesmo. A comprar salame, família, eu não posso deixar de falar. É para comprar o salame, né? O fórum foi criado em 1990 por Lula e pelo ditador cubano Fidel Castro. A pauta deste ano contará com discussões sobre o Mercosul, Alternativa Bolivariana para as Américas, ALBA, a União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, e da Comunidade do Estado Latino-Americano e Caribenhos, quer dizer, UNASUL, né? A USAL, que o Cabo Daciolo denunciou naquela época e depois se rendeu a ela. Então tá aqui, né? Pra quem não sabe, pesquisa os nossos vídeos antigos, eu acho que alguns tá aí no ar, né? Ou procure aí outras pessoas também falando no YouTube. É uma pátria, né? Com o comunismo imperando nela, onde você não será dono de nada, onde terá também uma renda universal. E é isso, né? A destruição de todas as classes. Eles sempre quiseram, né? A igualdade das classes, ou seja, todo mundo pobre, todo mundo dependendo deles. É isso que eles querem criar aqui no país. Aquele ditado que diz com quem andas e eu te direis quem és. Tá aí a prova, meu irmão. O cara admira ditador, o cara é amigo de ditador, o cara financia ditador e não é ditador. Infelizmente é isso, meus irmãos. As pessoas, né, se enganam porque querem, mas a realidade ela tá aí, né? Infelizmente o pior de tudo é que nós avisamos. E quando essas pessoas que mereciam o destino que terão acontecer, o pior é que quem não deve também vai no meio. Vai sofrer quem deve e quem não deve. Isso é que é o pior. Mas enfim, meus irmãos, eu agradeço demais a tua presença aqui. Peço que você passe esse vídeo adiante. Você deve imaginar o quão difícil é fazer esse tipo de vídeo, mas a gente não vai se acovardar. Se tem esse espaço aqui, será usado para o bem. Então, meus irmãos, é isso. É o que eu devo a vocês de verdade. Um abraço. Compartilha. Se puder também, participe do sorteio da Cristine. O carro tá pronto, só tá faltando agora. O beijo vai bater a meta mínima, né? Batendo 25 mil reais, 20 mil reais a gente já faz esse sorteio, se Deus quiser. Tá certo, meus irmãos? É só o que tá faltando agora, é só isso. O carro tá pronto, tá na garagem aqui e só falta isso mesmo. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e fui!